Olá, segundos anos, tudo bem? Tia Maria Rita aqui para a aula de matemática da página 43. Olha, nós vamos fazer exercício. Lembra dos feixinhos e dos feixões que nós já trabalhamos em aulas anteriores? Então vamos lá? Vamos compor números. Escreva a quantidade de grupos e palitos soltos que há em cada quadro. Olha que fácil, hein? Então aqui nós temos os palitos soltos, aqui nós temos os grupos de 10, porque a gente já está falando de quê? De unidades e de dezenas. Então, aqui é a casinha das unidades e aqui é a casinha das dezenas. Então, quantos palitinhos soltos você tem? Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4. Então, vamos colocar o 4 aqui. E aí, quantos feixinhos? Aqui a gente não pode contar o palitinho quanto tem. Eu quero saber quantos feixinhos. Então, eu tenho um feixinho, mais um feixinho. Eu tenho 2, ok? Então, aqui eu tenho 10 palitinhos, mais 10 palitinhos, são 20, ok? Então, são 2 dezenas. E agora embaixo, casa da unidade, casa da dezena e casa das centenas. Aqui na casa da unidade, no caso, os palitinhos soltos, quantos palitinhos soltos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, os soltos, eles não foram agrupados. Então, eu tenho 8, por isso, palitinhos solto. E aqui na casa da dezena, eu tenho algum feixinhos? Não, então eu vou colocar o 0. E na casa da centena, eu tenho os grupinhos, né? Ou no caso, os feixinhos que formaram um feixão. E eu tenho quantos feixões aqui? Então, quantas centenas? Ó, 10 grupos de 10. Então, eu tenho o quê? Eu tenho uma centena, que no caso está representando um feixão aqui, ok? Letra C. No item B, que algarismo você utilizou para indicar a ausência do zero? Olha o item B, o 0. Qual foi o algarismo? Então, resposta, o algarismo 0. Tudo bem? Turminha, na página seguinte, no caso a página 44, nós temos mais um exercício. Observe os agrupamentos em cada quadro. Complete o número que indica a quantidade representada em cada caso. Então, lembra? Palitos soltos, grupos de 10. Então, agora a gente está trabalhando com a base 10, lembram disso? Então, quantas unidades eu tenho? Fácil, né? 1, 2. Então, eu tenho 2 unidades. Quantos feixinhos nós temos? Nós estamos vendo um feixinho. Na casa de quem? Da dezena. No outro, quantos palitos soltos eu tenho? Uma unidade. No outro, quantos grupos de 10 eu tenho? 1, 2. Então, olha, quando ele fala, quantos grupos de 10 eu tenho? É só contar os grupos, não é os palitinhos. Então, eu tenho um total de 21 palitos. Por quê? 10 mais 10, 20. No caso, 2 dezenas. E um palito. Aqui eu tenho 10, no caso, uma dezena. E 2 palitinhos soltos. A pergunta B fala assim: compare os dois quadros. O que você observou? Semelhança e diferença entre eles. Então, se você observar os dois quadros, o que eles têm de semelhança? Se vocês observarem, eles utilizaram o mesmo algarismo para representar. Olha, o 1 de uma dezena, o 2 de 2 dezenas, o 2 de 2 unidades e 1 de uma unidade. Só que a posição que está, o número passa a ter um outro valor, né? Olha aqui no primeiro exemplo, 2 unidades, eu tenho um grupo de 10 e 2 unidades. Aqui eu tenho 2 grupos de 10 e uma unidade. Então, como fica a resposta? Então, foi utilizado o mesmo algarismo, conforme a tia Maria Rita comentou. O 12 tem um grupo de 10 e 2 palitos soltos. E o 21 tem 2 grupos de 10 e um palitinho solto, ok? Agora, turminha, exercício para casa, tá?
da página 52, do item 3. Vamos ver? Aí, página 52, item 3. Complete o quadro abaixo. Se precisar, utilize o quadro da escrita dos números. Esse quadro, né, ele está no final do anexo. O que eu tenho aqui? A casa dos grupos de 10, grupos de 1 e o total. E a escrita. Então, tem casinhas que eu já tenho os grupos de 10, tem a casinha que eu já tenho os grupos de 1, tem casinha que eu tenho o total e tem já o escrito por extenso. Então, o que você vai fazer? Você vai completar o que está faltando. Então, no primeiro exemplo aqui, você já tem 3 grupos de 10 e 5 unidades aqui. Qual é o total? Se eu tenho 3 grupos de 10, 10 mais 10 mais 10, 30. Mais 5, 35. Então, aí eu coloco o número 35 aqui. E aqui eu escrevo 35. Nos demais, eu preciso descobrir os grupos de 10 e unidade e pôr o total. Aqui eu tenho o total, então eu preciso saber quem é o grupo de 10 e quem é o palitinho solto. E depois escrever por extenso. A mesma coisa na letra D e na letra E. Ok, turminha? Ó. Presta atenção, lembra das regrinhas dos feixinhos e dos feixões, ok? E beijos e até uma próxima, se Deus quiser.